Oi pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês o método de Neville, que como eu falei na aula do polinômio de Lagrange, é uma maneira da gente implementar os polinômios de Lagrange no computador de uma forma prática, tá? Uma forma eficiente numericamente. Um dos problemas dos polinômios de Lagrange, talvez você esteja pensando que o problema dos polinômios de Lagrange é ter vários termos multiplicativos. Esse não é um problema, porque eu posso fazer aquele produtório no computador com laço for e é bem, digamos, direto de fazer esse produtório. Até foi uma das aulas de introdução ao nosso curso, montar um produtório. Então isso não é um problema numérico mesmo, tá? O problema do método de Lagrange no computador é que naqueles produtórios tinha muitos termos repetidos. A gente tinha várias vezes que fazer x menos o x0. Ele entrava no cálculo do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, do ponto 4. Eu tinha vários termos assim, repetidos. E isso gera custo computacional repetido, desnecessário. E é caro computacionalmente ficar fazendo laços e mais laços e mais laços dentro de outros laços, calculando sempre a mesma coisa. Vários algoritmos numéricos, eles terminam com expressões assim, com muitos termos repetidos. E todos eles são otimizados retirando essas repetições de maneira esperta. A gente tenta fazer isso da maneira mais eficiente do ponto de vista do computador. Então, de uma maneira esperta, a gente tira essas contas repetidas e otimiza o algoritmo. A primeira que eu mostrei para vocês nesse curso, na verdade, foi da fatoração, né? Lembra quando a gente pegava um polinômio, a gente podia usar o termo de x ao quadrado, x ao cubo, x na quinta, x qualquer grau, ou eu posso fatorar o x, de maneira que eu diminuo o número de multiplicações. É uma esperteza. Do ponto de vista algébrico não muda nada, mas do ponto de vista computacional muda tudo. A mesma coisa o método de Neville. Outro caso muito famoso, que talvez alguém venha a trabalhar mais para frente, depende das disciplinas que vai fazer no curso, é o método da transformada de Fourier, muito utilizado em acústica e vibrações. Na transformada de Fourier, o algoritmo numérico em si é super ineficiente. Tem vários termos repetidos de exponenciais e funções trigonométricas. Então a gente faz a transformada rápida de Fourier, onde a gente reaproveita termos repetidos. A gente não vai ver a transformada de Fourier aqui, é só para dar um exemplo de quem eventualmente for trabalhar mais para frente com isso aí, numa matéria de vibrações ou de acústica ou coisa assim, ondas, né? No método de Neville, a gente vai fazer o seguinte: vamos montar a expressão do polinômio de Lagrange, mas não como um polinômio. Nós vamos montar como uma matriz. E matriz é linda, matriz no computador é maravilhosa. Tudo que bota matriz fica lindo no computador, tá? Cálculo numérico é muito matricial, muita matriz. E essa matriz, a matriz de Neville, é uma matriz otimizada, onde a gente vai reaproveitar os termos que já calculamos para não fazer conta duplicada, triplicada e assim por diante. O método de Neville, por incrível que pareça, ele é recente, tá? Ele foi criado mesmo para os computadores. O método de Lagrange era para quem trabalhava na mão, analiticamente. Montar a expressão do polinômio é muito útil. O método de Neville é para quem foi fazer no computador. Então, como eu disse, no método de Lagrange, a gente repetia muitos termos. Eu, quando ia calcular, né, naquelas aproximações sucessivas, quando eu ia fazer a aproximação sucessiva para interpolar os termos aqui, né? Quando eu fazia a aproximação sucessiva das retas, aqui, desse ponto e desse ponto, eu montava uma expressão para os termos auxiliares, né? Para o L1, L2, L3. O L1, L2 para uma reta são retas. L2, L3 para uma reta são retas. E depois, quando eu queria juntar os três pontos e fazer a interpolação por uma parábola, eu também ia calcular L1, L2 e L3. São os pontos auxiliares da posição 1, posição 2, posição 3. Só que no caso da parábola, o L1 que eu montava, o L2 que eu montava e o L3 que eu montava tinham função quadrática, tá? E aí o interessante é que é possível mostrar, e é isso que está nessa expressão cabeluda ali, que a gente não precisa entender em detalhes, não se preocupe, tá? Mas é possível mostrar que quando eu for calcular o L1 desse jeito, eu vou poder calcular ele considerando já o L1 e o L2 que eu calculei antes, e assim por diante com os outros. A maneira como considerar está explicada aqui nessa expressão, tá? Para calcular um P, um polinômio
de ordem maior, eu uso dois polinômios de ordem menor adjacentes de antes, tá? Como eu disse, a gente não precisa se preocupar aqui, porque isso vai ser colocado numa expressão matricial. E o que importa para a gente nesse curso é saber montar a matriz. Porque a lógica é a lógica do polinômio de Lagrange. Se você entender o polinômio de Lagrange e sabe montar a matriz de Neville, você sabe fazer a conta. É isso que importa no final aqui para a gente. A menos que você estivesse num curso realmente de matemática computacional, quisesse entender aqui por dentro, mas não é o caso, tá? O caso é entender a lógica da interpolação de Lagrange. Beleza, entendi. Agora, como é que eu calculo esse negócio? É isso que eu vou te mostrar. Então, a gente pode usar os polinômios, né? Olha só, de Lagrange para montar essa matriz. Para isso, nós vamos montar uma espécie de pirâmide, como essa daqui. Ó, eu posso pensar o seguinte, P0 e 1 é o polinômio de grau 1 que faz a interpolação entre o ponto 0 e o ponto 1. P1 e 2 é o polinômio de grau 1 que faz a interpolação linear entre esses dois, essa reta aqui. P2 e 3 é essa reta vermelha aqui, tá? P, polinômio, que leva o ponto 2 e o ponto 3. Se ele leva 2 pontos, ele tem grau 1. O P1, 2 e 3, P1, 2 e 3, leva 3 pontos, tem grau 2. Então é a parábola, essa azul, tá? P1, 2 e 3 é a parábola, é o azul. Eu posso mostrar que é possível construir o P1, 2 e 3 a partir do P1, 2, P2, 3. Pelos próprios índices dos pontos você já percebe isso. P1, 2 e 3, ele leva em consideração os pontos 1 e 2 e os pontos 2 e 3. Mas o P1, 2 e 3 não leva em consideração o ponto 0. Então eu não preciso considerar essa reta. Essa reta aqui, P0 e 1, não entra na conta aqui. E nem entram as próximas. Então eu posso calcular esse cara a partir dos outros dois que eu já calculei antes. Então se eu aproveitar o polinômio, eu monto. Tá? E é essa que é a grande sacada do método de Neville. Aqui tem uma expressão de como é que isso é aproveitado. Ó. Só esqueci de explicar uma coisinha antes. Só deixa eu voltar aqui um pouquinho antes. Eu estou mostrando aqui o P1, 2 e 3, em função do P1 e 2, P2 e 3. Mas eu não falei dessa primeira coluna aqui. Ó. Quem que é a coluna P0, P1, P2, P3? É um polinômio que só leva em consideração um ponto. Porque esse polinômio leva 2, esse 3. Se o polinômio que leva em consideração 3 pontos tem grau 2, e o polinômio que leva 2 pontos tem grau 1, qual o grau do polinômio que leva um ponto só? Tem grau 0. Existe polinômio de grau 0? Claro que sim. O polinômio de grau 0, ele não depende de x, ele é só uma constante, que a gente vai chamar de A0. No caso, P0 é o polinômio que leva só o ponto 0, o ponto x0. Então ele vale o próprio ponto. O P0 é o ponto aqui, uma função constante. O P1 vai levar em consideração o ponto 1 apenas. Então o P1 vai valer só esse cara aqui. Então a gente tem, né, polinômios constantes que levam só os pontos em consideração. Então P0, P1, P2, P3 aqui são os próprios valores de y. Com eles eu vou calcular os próximos. Ó. O P0 e 1 vai usar esses dois. O P1 e 2 esse aqui. Depois o P0, 1 e 2 vai usar esses dois aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular essa coluna, depois eu calculo essa coluna, depois essa, depois essa, depois essa. Esse é o método de Neville. Como é que eu calculo essas colunas? Bom, vamos calcular primeiro o P0 e 1. O P0 e 1 ele vai levar em consideração o P0 e o P1, fazendo uma média ponderada pelas distâncias, como a gente fazia lá no Lagrange. A lógica do Neville é a mesma do Lagrange. É o mesmo algoritmo, só implementado de outra maneira. Então o P0 e 1 vai ser pegar o P1, multiplicar pela distância do meu x até o x0, sempre dos outros x, lembra? Menos meu x até o x1 vezes o P0, diferença dos dois, tá?
Aqui está a resposta daí, né? O meu outro... Ah, tá, desculpa. E agora, vamos calcular o P1, 2, 3 e 4, esse cara aqui. Ele vai levar esses dois, porque tem 1, 2 e 3, 2, 3 e 4 aqui. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai pegar primeiro x menos o P1, x menos x1, e vai usar esse P. Depois o x menos o x4, e vai usar esse P, que não tem o 4. Tá vendo? Ó? x1 usa o polinômio que não tem 1. x4 usa o polinômio que não tem o 4. E depois a diferença dos dois. A lógica aqui atrás era a mesma que essa daqui. x0 e o polinômio que não tem 0. x1, polinômio que não tem 1. Tá? E assim por diante. E aí eu tenho a expressão, reaproveitando a expressão anterior. Só que, numericamente, eu não estou interessado na expressão do polinômio. X menos, não quero. Numericamente eu quero o valor. E é isso que muda no método de Neville. Ao invés de eu calcular a expressão do polinômio, eu vou ver só quanto que é o valor do polinômio naquele ponto. Tá? Então é x menos o valor do ponto vezes o polinômio no ponto. O valor do polinômio no ponto começa pelos valores dos y. Depois eu já pego a interpolação naquele ponto que eu quero e assim por diante. Tá? Essa expressão que eu tenho aqui, 1, 2, 3 e 4, 0, 1, 2, 3, 4, ela é mais fácil de entender, mas não serve para uma matriz, porque uma matriz eu tenho linha e coluna. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma matriz Q que vai agrupar, né, esses valores com uma notação de matriz. Então eu só vou mudar a notação. Ao invés de chamar, né, de polinômios aqui, eu vou chamar de posição da matriz. E é uma matriz que só vai ter as partes de baixo aqui, né? Não tem a parte de cima, né? Ela é diagonalmente inferior aqui, né? Porque a gente estava montando aquela pirâmide. E a expressão da matriz é a mesma expressão dos polinômios. Só que em vez de usar a fórmula do polinômio, usa a fórmula do quê? Tá? A fórmula da posição da matriz. E essa daqui é a expressão. E tudo que a gente precisa fazer para calcular o método de Neville agora é montar essa matriz, tá? E como eu disse para você, eu não preciso me preocupar com a expressão do polinômio, eu só preciso me preocupar com o valor que cada polinômio tem no ponto onde eu estou calculando. Então, quanto que vale essa reta aqui? Vale isso? Quanto que vale essa parábola aqui? Vale isso? E assim por diante. Eu só preciso ver quanto que vale o ponto naquele lugar, tá? Vamos fazer um exemplo bem devagarzinho para a gente entender aqui como aplicar o polinômio de Neville. Esse exemplo que eu escolhi é um exemplo interessante, porque ele mostra como aplicar o polinômio de Neville, o problema de interpolação de Lagrange, para um caso que pode ser curioso, que é o seguinte: imagina que eu queira aproximar a função, imagina que eu queira calcular quanto que vale a raiz de 3. Ah não, acho que eu tenho que botar mais no meio. Para calcular a raiz de 3, você pode pegar a sua calculadora, né? Dá para pegar a sua calculadora, claro. Mas digamos que você não tivesse a sua calculadora, você está perdido no meio do deserto e a única maneira de fugir do deserto é descobrir quanto é que vale a raiz de 3 com 1000 casas lá. 1000 é demais, né? Mas você tem que calcular a tal da raiz de 3. Chegou um maluco lá e disse, olha, eu só te levo embora se você me disser quanto é que vale a raiz de 3. Tá bom, então vamos calcular a raiz de 3. Você sabe o algoritmo para calcular a raiz de 3 na mão? Eu ainda, que sou velho, aprendi na escola isso. Tem um algoritmo para calcular a raiz de 3, deixa eu aumentar isso aqui, que ele é parecido com o algoritmo da divisão. Eu aprendi na escola, mas você provavelmente já não aprendeu mais, tá? Tem uma maneira da gente calcular a raiz de 3. E olha só como é que ela é. É usando interpolação. A gente pode usar a seguinte expressão. Eu tenho que a função f de x, 3 na x, ela vale raiz de 3 quando x vale meio. Olha só. Se x é igual a 1 meio, então a f de x vai ser a raiz de 3. Né? Ó, se eu botar x igual a 1 meio, dá 3 não meio.
Então, se eu puder calcular essa função em 1/2, eu calculo a raiz de 3. Nossa, mas você está complicando um monte de problema. Numericamente a gente costuma fazer essas coisas, você já viu com ponto fixo e tal, né? A gente complica para depois descomplicar, tá? O que acontece é o seguinte, é que eu não sei calcular a raiz de 3, mas eu sei que tem essa função que em x igual a meio vale a raiz de 3. E o que essa função tem de bom? Essa função tem de bom que eu não sei calcular ela em meio, mas eu sei calcular ela em muitos outros pontos. Aliás, é bem fácil calcular ela em outros pontos que são inteiros. Olha só, calcular ela em x igual a 0, 3 na 0, vale 1. Calcular ela em x igual a 1, em x igual a 1, ela vale 3. Acho que eu estou botando umas distâncias meio erradas aqui, vai ficar desproporcional esse negócio. Deixa eu corrigir aqui. X igual a 1, x igual a 0 vale 1, x igual a 3 vale 3, x igual a 2, 3 a 2 é 3 ao quadrado, vale 9. Então 0, 1, 9. Agora, em x igual a menos 1, eu também sei calcular. 3 na menos 1 é 1/3. Está muito desproporcional. Menos 1, menos 2. X menos 1 vale 1/3. X menos 2 vale 3 elevado a menos 2, que é 1 sobre 3 a 2, que é 1 sobre 9. Tá? 1/3 é 0,333, 1/9 é 0,111, tá? Então é o seguinte, gente, o que eu quero é calcular essa função em x igual a meio. X igual a meio está aqui. O que eu quero é uma interpolação. Quanto que vale essa função aqui? Tá vendo, ó? Se eu puder interpolar essa função, eu descubro... Opa, 1/5 não, 1/2, né? Se eu puder interpolar essa função, eu vou conseguir calcular a raiz de 3. Aliás, você consegue calcular qualquer potência de 3 assim. Se a pessoa, né, chegar lá e você dá a raiz de 3 lá, e a pessoa, não vou mais se levar embora do deserto agora. Agora eu quero saber quanto é que vale 3 elevado a 0,7. 3 elevado a 0,7, se eu vou morrer no deserto, eu te mato junto, né? Então, não precisa matar o cara. Faz a interpolação. 3 elevado a 0,7. Você pode usar a mesma função, tá? Então, o que você vai fazer é interpolar. Eu posso interpolar, de novo, de várias maneiras. Eu posso interpolar com uma reta. Então, por exemplo, interpolando com uma reta, meio está bem na metade, então vai estar bem na metade do valor entre 1 e 3. Metade do valor entre 1 e 3 é 1,5. A raiz de 3 é 0,73 e tal. É 1,73 e tal. Não está muito longe, né? 1,5. Eu posso interpolar com uma parábola, com uma outra parábola. Posso interpolar de várias maneiras. Vamos fazer isso, então, não usando os polinômios de Lagrange, aproximações sucessivas, mas o método de Neville, para descobrir a raiz de 3. Então vamos lá, vamos montar a matriz de Neville. Então eu tenho os pontos de menos 2 até 2, que é o que está aqui no gráfico. E agora o meu P0, a primeira coluna da matriz, são os valores da função, que eu estou usando de apoio para a interpolação aqui. Então a função 1/9, 1/3, 1, 3 e 9. Tá? Então eu posso calcular essa função aqui, ó, e preencher a minha tabelinha. Lembra que saber cálculo numérico é muitas vezes saber montar a tabela do jeito certo. Estou montando uma matriz aqui, que é uma tabelinha desse jeito, preenchendo essas colunas da esquerda para a direita. Calculei 3 na menos 2, 3 na menos 1 e assim por diante. Agora eu vou usar o método de Neville. Eu vou calcular o Q11. Para calcular o Q11, eu vou usar os valores da primeira coluna, que é o Q10 e o Q00. Q11 é linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 0, linha 0, coluna 1. Coluna 0 também, tá? Esse aqui. É só aplicar a fórmula, gente. É só aplicar a fórmula de Neville que está aqui. Eu quero calcular Q11. Bota 1 e 1 aqui em todos os i's e j's e monta a expressão. Vai dar isso aqui. Que é o próprio P0 e 1, tá?
Agora, no lugar aqui dos valores, desculpa, no lugar das letras, você bota os valores. O P1 é 0,33, o P0 é 0,11, tá? O X0 é menos 2, o X1 é menos 1 e o X. O X é o valor onde eu quero calcular a interpolação. No caso, o X vale 0,5, eu quero calcular a interpolação aqui. Se o maluco lá que te pediu para calcular em 0,7, né, depois, você vai usar a mesma expressão com X em 0,7, tá bom? Como o método de Neville já está todo diagonalmente inferior, você não precisa agora se preocupar se está pegando pontos extrapolados, porque não está. Você se preenchendo a matriz do jeito que está aqui, você sempre vai pegar todas as combinações permitidas e possíveis. Então calculamos o primeiro termo. Agora repetimos o cálculo para o segundo, para outro. Tá? Aqui está o gráfico. Ó. Então a gente calculou a reta, calculamos parábolas, várias opções. Tá? Cada uma delas está desenhada aqui. Você não vai conseguir ver pela câmera, pega o PDF e vê a curva que dá aqui. E vai repetindo a conta passo a passo com o PDF e comparando aqui, tá bom? No final, a gente montou a matriz de Neville inteirinha, ó. Esses valores, cada um deles é uma interpolação possível, e a última é uma interpolação interessante, que é a interpolação de todos os dados, tá? Algumas interpolações são permitidas, mas não são úteis, né? Porque você já pegou números que estão fora aqui do intervalo, não estão interessando muito para você. Por exemplo, essas interpolações aqui, ó, não são interessantes, tá? Em geral, é interessante pegar os valores bem no meio, como eu falei para vocês na aula de Lagrange, tá? A última é a interpolação de todos os dados. Normalmente, você pode usar essa daí, tá? Lembra aquela questão do erro e tal, mas está ali o algoritmo, tá bom? Então, esse daqui é o método de Neville, e esse sim eu quero que você implemente. Para implementar, você vai criar uma matriz Q, que tem o passo a passo. Você vai criar essa matriz, onde você vai colocar na primeira coluna os valores de y, nas outras colunas você vai preenchendo seguindo essa fórmula, tá bom? Então, implementa o método de Neville aí, e depois dá uma olhadinha no programa e no comentário do programa para ver como é que ficou o seu programa em relação ao que eu estou disponibilizando para vocês. Tá joia? Um abraço.